Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último deste sábado e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo também se inscreva, deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. No vídeo de hoje, deste sábado à noite, iremos trazer muitas notícias, falar sobre Nenê, que nesta última sexta-feira, no caso ontem, deu uma entrevista ao programa Donos da Bola, da Bandeirante, e comparou o elenco de 2021 e o elenco de 2022. Deixou bem claro para ele quais são os grandes motivos que fazem com que nesse ano o Vasco já esteja na 9ª rodada no G4 da Série B. A gente vai trazer detalhes dessa entrevista, falar também sobre o zagueiro e capitão Anderson Conceição, que ontem participou da live do canal Atenção Vascaínos e falou sobre a torcida do Gigante da Colina, sobre o momento do Vasco, sobre a dupla de zaga com o Juan Quinteiro, momentos imperdíveis. A gente vai trazer tudo para você e falar também desta informação que vem surgindo no meio da torcida vascaína e esclarecer sobre uma possível chegada do Cavani, atacante uruguaio, em julho, através da 777 Partners. Será que isso pode acontecer? A gente vai falar tudo isso neste vídeo de hoje. Então, é claro, também te aviso, além de tudo, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, fica até o final para que você não perca absolutamente nada, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, e eu quero iniciar aqui falando sobre notícia boa, pois temos informações sobre o zagueiro Ulisses. Ulisses, um cria das categorias de base do Vasco da Gama, que inclusive foi revelado como uma grande promessa do sistema defensivo, mas nunca se firmou na equipe profissional. Neste início de temporada, o Zé Ricardo praticamente comprou o barulho do zagueiro, inclusive porque já havia trabalhado com o Ulisses lá em 2017. Ele conheceu o Ulisses ainda jovem, como essa grande promessa, e estava dando mais oportunidade durante o Campeonato Carioca ao jogador. Porém, numa partida contra a equipe do Resende, ainda na Taça Guanabara, o atleta saiu nos 5 primeiros minutos de jogo. E isso fez com que ele acabasse tendo uma lesão muito grave, né? No caso, ele se lesionou e após isso acabou saindo e está ainda fora de chances, né? Não tem chance ali, fora de condicionamento físico ideal para conseguir retornar aos gramados. Mas hoje temos uma notícia muito boa, pois está aparecendo aí a imagem para vocês dele colocando uma foto nos seus stories, ele que já vem fazendo trabalho no CT Moacir Barbosa em recuperação da cirurgia que acabou tendo que realizar devido a esta lesão. Em breve, né, por volta ali de junho, julho, o Ulisses deve estar de volta à disposição da comissão técnica, um jogador que de fato tem muito potencial e a gente espera que venha se destacar novamente com a camisa do Gigante da Colina. E ainda falando sobre base, hoje tivemos jogo do Sub-20. O Vasco encarou a equipe do Boa Vista e venceu por 5-0. O Sub-20 com essa vitória se mantém sendo líder da Taça Guanabara. Gols foram marcados por Eric Marcos, que guardou 2, Egnaldo marcou 2 também e também Marlon Gomes, um dos grandes promessas aí, um dos grandes destaques desse Sub-20 do Gigante da Colina. Inclusive, ele e o Andrei Santos são os únicos jogadores hoje que fazem parte do Gigante da Colina e foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Marlon Gomes, um grande jogador que com certeza ainda será muito utilizado na equipe profissional. E antes de a gente entrar nos assuntos sobre Nenê, Anderson Conceição, quero falar aqui sobre Cavani e Vasco e Grêmio. Porque tivemos a informação, principalmente se tratando da partida contra a equipe do Grêmio, que a última parcial lançada foi que mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos. Inclusive, o setor da arquibancada está esgotado, ou seja, expectativa de casa cheia para uma partida que será só na próxima quinta. Torcedor querendo muito comparecer, empurrar e levar o Vasco a mais uma vitória. Dessa vez, acredito que na partida mais difícil do Gigante da Colina, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Falei que ia falar sobre Cavani, mas antes eu quero trazer uma informação importante sobre Nenê. Como já informado para vocês, né, o Nenê fez uma comparação desse atual elenco de 2022 para o elenco do ano passado, o elenco que era composto por Leandro Castan, Germancano. Ele deixou bem claro que faz com que o elenco de 2022 venha estar passando por esse momento bom com o torcedor, por esse momento também de G4 da Série B. Ele esclareceu isso.
até porque se a gente olhar para o ano passado, o Vasco chegou na 9ª rodada, na 6ª colocação e com 10 gols sofridos. Hoje o Vasco é o segundo com apenas 3 gols, sendo uma das melhores defesas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então são muitos fatores de influência. Hoje o Vasco tem a melhor campanha de todas as edições de segunda divisão que já participou. Então realmente há alguma coisa acontecendo dentro do clube. O Nenê explicou. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do camisa 10 do Vasco da Gama em participação do programa Donos da Bola. A identidade que a gente está criando muito, cara. Claro que a gente não está ofensivamente tão bem, mas eu acho que tem muitos jogadores bastante técnicos que ainda pode fazer diferença. A gente vai crescer ainda nisso, né? A gente vai ainda acertar essa parte tática. Mas eu acho que a diferença maior é a identidade que a gente está criando, é a gente não desistir em nenhum momento, os duelos, todo mundo duelar, a gente entrar realmente com a disposição que a Série B demanda, né? Porque, cara, a gente vê aí que hoje a gente não ganha mais com a camisa, os times, a maioria, praticamente todos equilibrados, né? Com a mesma força tática, física, principalmente, né, os times de menor assim, expressão, entre aspas. Realmente um jogo de bate e volta muito grande, né? Então uma intensidade muito alta. Então a gente conseguiu criar essa identidade de todo mundo realmente, não só os volantes ou os zagueiros, realmente todo mundo a gente ter essa determinação e ajuda, né, na parte defensiva. Eu acho que isso está ajudando muito o time, né? Tá bem coeso nessa parte aí. Acho que essa está sendo a maior diferença, porque às vezes a diferença do ano passado a gente às vezes achava que só com o peso da camisa ia ganhar os jogos, como às vezes acontece com outros times já na Série B que a gente já viu, né, os últimos alguns resultados. E aí só com o peso da camisa não se ganha os jogos hoje não. E aí, concorda com as palavras do Nenê? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, de fato, hoje o Vasco é diferente, é por isso que estamos aí lotando o Caldeirão, lotando o São Januário e empurrando esse time de volta à elite do futebol brasileiro. Mas eu quero saber também a sua opinião. Deixe aí nos comentários qual você acha que é o grande motivo dessa diferença tão grande em tabela, em momento, com relação ao ano de 2021. Faço questão de olhar aí o comentário e responder a cada um de vocês. E, inclusive, ainda falando sobre Nenê, mas agora entrando no assunto do Cavani, circulou nessas últimas semanas e nesses últimos dias uma possível chegada do atacante uruguaio ao Gigante da Colina. Ele que hoje pertence ao Manchester City, mas terá o seu contrato se encerrando no meio deste ano, ou seja, bem no momento em que a 777 Partners estará chegando ao Vasco da Gama. É um grande desejo do Botafogo ter o Cavani. O John Textor, que é o grande investidor, tem essa vontade de trazer o atacante uruguaio para o rival do Rio de Janeiro, até porque, né, o Botafogo hoje, devido à SAF, tem uma condição financeira muito boa. E nesta última semana, a gente já informou para vocês, o Nenê foi condecorado como cidadão carioca, numa grande cerimônia lá no Palácio Municipal, né, na Câmara Municipal, aliás. Foi ali considerado agora, após esse evento, após a cerimônia, um cidadão do Rio de Janeiro. E nesse momento, ele concedeu uma entrevista exclusiva para o canal Fanático Vascaíno do nosso grande amigo Fábio Azevedo. E o Fábio Azevedo perguntou ao Nenê sobre a possibilidade da 777 Partners, com um investimento também muito grande para a área de futebol, contratar o Cavani. E o Nenê falou sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, por que não? Bora, Gácio! Venha para o Vasco da Gama, seria um grande nome. Então, torcedor, de fato, uma empolgação aí por parte do Nenê, por parte do torcedor. É claro, tudo não passa de especulação, de brincadeira. Até o momento, nada aconteceu entre Vasco e 777 Partners, mas os torcedores vascaínos já começam a convocar e a pedir a chegada do atacante uruguaio. Até mesmo hoje, o camisa 10 do Vasco fez essa convocação. Cabe no Gigante da Colina? Deixe também a sua opinião aí nos comentários, certo? É um grande investimento que está vindo em julho, as expectativas começam a acontecer no meio da torcida vascaína e principalmente a esperança de um Vasco mais forte já no meio deste ano. E para finalizar, falar sobre Anderson Conceição, porque ontem ele foi convidado a participar da live do canal Atenção Vascaínos e falou sobre diversos assuntos. Foi perguntado sobre essa dupla de zaga, né, com o zagueiro Juan Quinteiro, uma dupla que hoje é a grande responsável pelo Vasco tomar apenas 3 gols na Série B do Campeonato Brasileiro e ser a segunda melhor defesa, um sistema defensivo muito sólido. Ele deixou bem claro, inclusive, né, que no começo
foi marcado sim por muitas críticas e pressão, essa dupla de zaga, mas acabou se encaixando e hoje está assim nesse momento devido a esse encaixe. Ele fala o seguinte sobre essa dupla com o Juan Quinteiro, abre aspas, costumo dizer que ele é tempestade e eu acalmaria, ele vai para cima da arbitragem e eu tenho que segurar ele. Me surpreende muito, não esperava encaixar desse jeito com ele. Uma dupla que hoje sim vem sendo muito boa para o sistema defensivo do Gigante da Colina. Lembrando que o Quinteiro foi inclusive contratado apenas porque o Ulisses se machucou lá no início do ano. E os dois hoje se encaixaram muito, Anderson Conceição e Juan Quinteiro, e acredito que são titulares de maneira indiscutível. Além disso, Conceição também falou sobre a torcida vascaína, sobre a responsabilidade de fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro, o entusiasmo que de fato está passando pelo meio do elenco, mas que ele jamais pode subir a cabeça dos atletas, e também sobre as duras críticas, né, que acontecem, principalmente por meio de comparação com relação ao elenco do ano passado. O Anderson Conceição deixou bem claro que a culpa do Vasco estar nesse momento, né, nessa situação, não é culpa desse atual elenco. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do próprio Anderson Conceição, falando sobre todos esses assuntos, Série B, torcida, momento que o Vasco vive, na participação ontem ao canal Atenção Vascaínos. Então, fala daí, Anderson. Então, eu lembro naquele jogo lá da Tombense, quando acabou, e eu falei que infelizmente não conseguimos 3 pontos, mas aí saímos pelo menos com um, né? Dali e continuar somando, porque, cara, é claro que a gente está acostumado com o Vasco de antigamente, que tinha jogadores que dispensa comentários, que nosso time era um super time, mas assim, a gente vive novos tempos, infelizmente, o Vasco de hoje, do passado, não foi eu que deixei assim, não foi esse grupo de 2022 que deixou o Vasco na segunda divisão. O que a gente está tentando fazer é reconstruir o Vasco e tentar levar esse Vasco de novo a ser aquele Vasco que todo mundo sabe que vai voltar a ser gigante. Que é o Vasco é gigante, que a torcida dispensa comentário, mas só que, assim, quando eu falei isso, não foi para diminuir o Vasco, jamais. Foi porque para valorizar, porque uma competição tão difícil que é a Série B, você tem que valorizar cada ponto que você ganha. E aí você joga no campo que é irregular, que tem suas dificuldades, você acaba tomando um gol cedo, e infelizmente aí acaba dificultando até seu jogo, e aí acaba de você não conseguir a vitória. Mas assim, a gente tem que jogar sempre para vencer, cara, porque a gente sabe o tamanho do peso dessa camisa quando entra dentro de campo. Então, rapaziada, como vocês viram aí, né, de fato, o Anderson Conceição falou tudo, e eu quero saber se vocês concordam aí com a palavra do zagueiro e capitão. Certo é, com o Nenê falando, com o Anderson Conceição falando, hoje o Vasco é diferente, e é isso, empolga o torcedor, e é por isso que quinta-feira já tem mais de 15 mil ingressos vendidos, e provavelmente São Januário, aliás, com certeza, São Januário estará lotado, abarrotado, empurrando o Gigante da Colina em busca de mais uma vitória. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E é claro, amanhã, por volta do meio-dia, 1h, estaremos aqui novamente com todas as informações do Vasco para você. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.